Algumas pessoas passam a vida sem jamais presenciar algo que desafia a lógica. Outras, como meu tio, parecem ter um pé constante no que chamamos de outro lado. Homem que desaparece com um toque, espíritos que perseguem e chamam, ver seu próprio corpo desfalecido em sua cama. Esses são alguns dos relatos mais intensos que ele já viveu, e hoje você vai ouvir cada um deles. Vou contar algumas histórias minhas que aconteceu, são várias, né? Se for contar aqui, muitas histórias. Primeiro tem que começar o seguinte, que a minha casa é aquela casa antiga, que já teve vários acontecimentos que eu presenciei, tanto quando era pequeno e agora com um pouco mais adulto, né? Vou contar uma história que da minha casa, e na minha casa é antiga, e tem aqueles colchão grandão, que era de capim, muito grande, aí dormia minha mãe e mais 3 irmãos. E num certo momento, acho que umas 3 horas da manhã, eu tava dormindo, quando eu penso que não, um senhor, todo de branco, chapéu, fumando cigarro, dá até pra ver a fumaça do cigarro. Ele na beira da cama olhando assim em pé, né? Alto ele. Isso dentro de casa, da sua casa? Na minha casa. Você acorda de madrugada e viu ele? Justamente. Uma coisa que ele tava me chamando, vem aqui, fala comigo, venha. E eu fui. Ele falava mesmo? Não. Só Ele sinalizava? só sinalizava, fazia assim. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, vendo meus irmãos dormir, minha mãe, e fiquei curioso em ver. Aí me levantei e saí gateando até chegar próximo dele. Você tem que idade mais ou menos? Na época eu tinha, acho que uns 10 a 11 anos. Aí eu fui com o dedo assim, com o dedo, chegou assim mais ou menos aqui nele aqui. Quando eu fiz assim, ele olhou pra mim e fez assim. E sumiu assim, no dedo. Eu voltei ligeirinho e me enrolei, com medo, né? E outra história assim, o caso já foi um pouco adolescente. Tarde da noite, tava na balada, disse, não, vou embora pra casa. E no percorrer desse caminho, tem uma encruzilhada. E tinha 3 senhoras bem fortes, bem robustas mesmo, fazendo lá seus trabalhos. Eu passei e uma me olhou pra trás e fez, é esse daí. Quando eu olhei, ele fez, é ele, tem que ser ele. Saíram correndo atrás de mim. Eu novo, magro, e elas fortes, corriam mais do que eu. Elas já me aproximando, eu já com medo. Quando chegou próximo da minha casa, elas desapareceram. Incrível, isso, não esqueço mais nunca isso. Tem uma história recente agora, né? Que a minha filha viu que foi passar as férias aqui. Acho que tem umas 3 semanas atrás. Ela dormindo na minha casa, e inclusive essa mesma casa, só que tava com uma reforma, e que eu comprei agora um beliche, tava dormindo a minha enteada em cima, e ela embaixo, ela dorme lá da parede, tava dormindo lá pra parede. Quando ela se virou, viu um rapaz bem alto. Ah, o cara tem aparência normal, alguma coisa? Ela disse que tem uma aparência assim, branco, do rosto assim, normal, olhando pra ela assim pra baixo. Agora tava com o olho bem grandão. Ela se virou, depois ele olhou pra cima e ficou olhando pra outra assim, a minha enteada. Ela se virou com medo, isso já foi ela me contando, né? Eu não vi. Ela se virou e quando voltou, ele não tava mais. Outra história muito interessante lá em casa, eu estava também dormindo nessa mesma cama e uma luz vermelha. Na minha casa é antiga e em cima tem uns buracos quadrados e uma luz vermelha no quarto. Uma luz bem vermelha, bem vermelha. Aí eu me levantei, fui, olhei. Quando eu olhei no buraco, a luz estava vindo do céu, de cima do céu. Quando eu toquei em cima da luz, ela ficou mais ou menos azul. Depois desapareceu. Não tive medo, eu fiquei só curioso, né? Trabalho num local de dia noturno e me deparei numa situação muito apavorante. Eu fico numa guarita e quando eu penso que não, e apareceu uma moça toda de branco olhando pra mim e me chamando. Eu fiquei olhando assim, olhando, mas depois ela saiu, que tem uma florestazinha. Eu fiquei só observando, ela saiu e de repente sumiu. Também fiquei tranquilo. Depois eu comentei com os colegas, ele falou, não, rapaz, aquela moça, ela morreu, ela morava numa tal residência tal e faleceu. Eu disse, foi. Por quê? Também não quis comentar o fato para não gerar polêmica no trabalho, né? Teve um caso, não é recente, faz muito tempo, meu tio, ele teve um problema de derrame e internou, ficou no leito que eram 8 pessoas, agora mais idoso. E geralmente a família revezava, né? Não dormia de dia, passava o dia e eu ficava só na parte da noite, caso do trabalho que eu trabalhava pelo dia, na época. E quando eu chegava lá, conversava com todos, bom, fiz amizade com todos. Nesse leito eram 8 pessoas com meu tio, foram morrendo um por um. Cada dia que chegava, ele fulano morreu, ele ciclano morreu, fulano morreu. E nesse último dia que eu fui, só tava só meu tio. Aí eu disse, oxe, cadê o senhorzinho? Tava lá e fez esse meu tio, ele morreu também. Aí eu disse, poxa, só ficou meu tio nesse caso. Aí passou o dia, a noite, quando eu penso que não, tava aqui cochilando, acho que era umas 3 horas da manhã. Quando eu abro o olho, esse senhorzinho que tinha falecido, tava na porta do quarto olhando pra mim. Aí eu disse, oxe, que ele morreu? E ele fez assim pra mim, me chamando. Aí eu fui, quando eu olhei assim pro lado de cá, era um corredor muito comprido, tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Ele tava lá de esquerdo me chamando. Aí ele entrou em outro quarto, aí eu saí do hospital do Zé. Eu saí, quando chego nesse quarto, não tinha mais ninguém. No outro dia, a enfermeira chegou e disse, aquele senhor que entrou aqui, ele disse, qual senhor? Ele fez, não, entrou o senhor me chamando. Eu falei, não, ele faleceu antes de ontem. Eu também fiquei, voltei para o quarto normal, tudo tranquilo, né? E essa história que eu vou contar agora é muito interessante. Essa deixa eu tomar um cafezinho para animar. Um colega meu, ele frequenta o centro espírita, né? Ele disse, Marcos, tá convidado você para ir nesse centro espírita. Eu disse, você quer ir? Quero, tá nada a fazer, bora. Foi. Nesse dia era a reunião da família. A gente ficava numa sala, todo mundo, né?
botava uma luz neon, uma música clássica bem baixinha, e o líder começava a fazer uma prece, uma oração, tudo e tal. E quando pensa que não, mandava fechar os olhos. Eu, como curioso, a primeira vez, não fechei os olhos, porque os olhos abertos. Aí ali eu vi uma criancinha brincando, eu vi um rapaz vestido de palhaço brincando, vi assim uma criança pegando na minha perna, eu ainda cheguei a alisar a cabeça dela, só que eu não sentia nada, sentia só o estilo um vulto assim, um vulto, mas alisando a cabeça dela. Você sentia alguma coisa na mão? Ou... Não sentia nada, eu sentia só uma energia. Agora uma energia boa, não era nada de ruim, uma energia boa. Eu tocava assim, e a criança olhando pra mim, depois vi um rapaz vestido de palhaço, que estivesse fazendo uma brincadeira, tudo e tal. Mas ele parecia como assim, no meio do nada, aparecia do nada, como era que funcionava isso? Porque estavam tudo ao redor, né? Uma sala bem grande ao redor, todos fechando o olho e com o olho aberto, observando tudo e vendo. Mas eles ficavam o quê? No meio, assim, no centro? Uns ficavam no centro, do lado, e o outro eu vi um rapaz com um capacete na mão. Um rapaz, eu acho que tinha seus 22, 23 anos. E eu vendo aquilo ali, tudo ali, e curioso, né? Normal. Aí, Você tinha medo de nada? não, só curiosidade. Foi o que você viu, aí comecei a contar. Aí quando contei a história do rapaz do capacete, a moça fez: eita, foi meu filho que morreu de acidente de moto. Foi. Como é que ele tá? Não, ele aparentemente ele tá bem. Ele tava com o capacete na mão, olhou pra mim e deu um sorriso. Viu uma criança também, e também a minha filha, ela tava com o vestido assim, tava. Mas como ela tava, ela tava linda. Já cheguei a tocar na cabeça dela, foi. E vi um rapaz de palhaço, eita, era meu marido que trabalhava com eventos, de palhaço de si. Foi, como é que ele tá? Ele fez, no meu ver, ele estava do mesmo jeito que ele tava, como se estivesse trabalhando. Aí eles ficaram assim, chocados com aquilo tudo, né? A primeira vez que eu tava indo lá, e eu também não entendi nada, só sei que eu vi. O que significava, eles estavam contando que um trabalhava em circo, também na criancinha que morreu recentemente, num acidente de moto, e eu fiquei curioso, mas nada de anormal. Senti muito bem, uma sensação boa, que eles estavam bem, não estavam sofrendo, e apareceu naquele momento. Só que ninguém viu, quem viu foi eu. Eu também não entendi o porquê, né? Trabalhava no hospital, e tarde da noite, trabalhava por plantonista, pegava de 19 às 7 da manhã, né? E nesse meio termo, uma criança correndo pro hospital, correndo, e olhando, observando na recepção, tranquilo e tal. Aí quando eu fui lá, eu disse: menino, para de brincar aqui, menino, pode não, hora dessa. Ele olhou assim pra mim e saiu. Depois, quando eu fui, que no outro lado do setor, era um setor de maternidade, que era parte do SUS. Quando eu fui lá, o menino estava do lado da mãe, só que esse menino tinha falecido no parto. Eita. Foi. Mas no caso você via um menino quando você viu ele quando era pequeno, era... Então, caso assim, eu disse: não, porque tem uma criança que correndo, eu fiz, como ele é assim e tal. Só que essa criança, ela tinha a faixa de 3 anos. Era que fosse mais na frente. Mais na frente, entendeu? Ele queria dizer algo, também não entendi o porquê, né? Eu só sei essas coisas, eu vejo, mas no seu significado. Outro caso, no hospital também, eu trabalho na recepção. E chegou 3 senhoras evangélicas. Fiz uma ficha de uma, eu tava chorando muito, com dores estomacais, chorando. Chamei o médico e uma entrou e ficou as duas. Só que as duas ficou olhando pra mim, olhando. E uma se levantou e disse: olha, você tem uma coisa muito misteriosa. Podemos orar por você? Eu pode. Só que quando uma se levantou para orar e colocou a mão na minha cabeça, quando uma colocou a mão na minha cabeça para orar, a outra desmaiou. E ela disse que estava vindo uma luz, abriu uma luz ao meu redor, e eu não estava vendo nada disso. Ela estava me relatando isso. Aí eu fiquei, sim, aí começou a orar, e depois a outra se levantou e ela disse: procura a igreja, que você tem muitas coisas ao seu redor que tá lhe perturbando. Mas o que ela falou, eu fiquei assim chocado. Mas só que essas coisas que eu vejo nunca me fez mal em nada, nunca tive problema em nada, assim. Eu só fico curioso e fica assim, por que isso comigo, né? Mas nunca me fez mal, nunca me... Nada. Só simplesmente vejo, hoje ainda vejo vultos, uns vultos assim, pronto. Recentemente, estava em casa, agora tem um mês atrasado, 2 meses atrás, umas 2 horas da manhã, e você sempre de madrugada. Fui no banheiro, quando eu faço no banheiro, aquele vulto correndo. Eu olhei assim, aí quando deu uma olhada assim, ainda dá pra ver ainda o vulto preto correndo. Eu olhei assim, também, normal. Fui no banheiro, voltei, pronto. Outro caso foi no cemitério, no enterro do meu irmão mais novo. Ele faleceu, tudo e tal. No dia do velório, o coveiro tava tirando, porque quando morre da família, tem que tirar os ossos, botar na sacola preta, botar o recém. E quando tava lá, enterrando tudo e tal, teve uma hora que eu fiquei meio triste, fiquei meio, não sei, deu um negócio em mim, eu saí, me afastei e fui lá pro canto do cemitério. Quando eu olhei, eu vi ele lá atrás. Mas... fazendo assim, me acenando. Sério, eu não sabia disso, não. Foi, aí eu olhei assim, só que quando ele morreu, ele tava com o rosto todo desfigurado, sabe? Porque ele várias brigas, negócio de facada, esse negócio de confusão. Só que quando eu vi, ele tava normal, o rosto normal, acenou assim, eu falei, mas eu querendo ir e não ia, né? Fiquei um pouco receoso nesse dia, não vou mentir, fiquei receoso, né? Meu irmão ali, tá? Aí eu fui, depois voltei pro velório, não fui mais não, mas eu vi ele de longe, só me acenando. Muito interessante isso, né? Outra vez também, tem um cemitério que eu passei, não era tarde não, era acho que umas 19 horas, 20 horas, 20 e pouco da noite, tava vindo trabalho, e quando o caminho que eu passo, tem um caminho que é da minha casa, tem um que é pelo cemitério. Nesse dia eu venho pelo cemitério, né? Portando o caminho. Quando passa, o cemitério tá fechado, acho que era mais de 20 horas. 20 horas. Ei, Juliano. Aí quando passei na porta, aí eu voltei. Quando eu olhei, ele olhou pra mim assim e fez...
Aí eu olhei pra ele fez assim, olhou, olhei. Aí quando virei pra frente, quando virei ele não tava mais, sumiu. E eu já fui nesse cemitério, já perguntei, vocês aqui já viram algumas coisas e tal. Os próprios coveiros disseram, rapaz, a gente não vai ver nada aqui não. Eu trabalho aqui há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos, não tá vendo nada não. Outra história interessantíssima que eu vou contar. Eu conto essa história, eu vou morrer com isso, não vou esquecer isso. Eu durmo sempre de bruço. E num certo dia, dormindo de bruço, eu abro meu olho e quando penso que não, saio do corpo assim. Saio. Quando chego mais ou menos eu me viro e o lençol ainda fica pendurado, pendurado em cima, aqui em mim e no meu corpo. E eu olhando, eu dormindo. E eu olhando e eu lá dormindo. O lençol foi até pendurado aqui, ó. O lençol tivesse como fosse pendurado no seu espírito. No meu espírito, justamente. E eu me vendo dormindo ali. Interessante, depois olhei assim, olhei de lado. Aí depois eu me vi assim, virando, vendo a casa assim, a casa. Depois voltando. Aí de repente eu vim descendo. E na hora que eu me encostei em mim, eu fiz assim, um negócio. Aí foi quando me levantei. Fosse um choque, bateu um choque. Como se tivesse incorporado de novo. Aí quando encostou em mim mesmo, eu me levantei, aí fiquei com aquela falta de ar, agoniado, e me levantei, fiquei na cama e parei, respirei, me levantei, fui beber um copo d'água. Passei mais uma hora para poder dormir de novo. Fiquei com medo, né? De dormir e não voltar mais. Como se tivesse assim, morrido. Saí e quando eu desci, voltei a respirar de novo. Meu irmão disse que morreu. Eu não cheguei a ver, mas quem viu foi minha mãe. A minha mãe disse que nessa mesma casa que a gente mora hoje, né? E ele era muito perturbado, era negócio de drogas, era cachaça, era essas coisas e tal. E teve um dia que a minha mãe estava dormindo e ele chegou atordoado e saiu direto por dentro de casa. Foi pro banheiro. Aí minha mãe, quando a minha mãe abriu a porta e olhou, ele estava na frente. E quando a minha mãe olhou, viu que o negócio veio ligeiro e entrou nele. Quando estivesse empurrando ele foi no banheiro, minha mãe. A minha mãe voltou pro quarto e ficou assustada, né? O negócio, um vulto preto entrou no corpo dele pelas costas. Aí ela me contou. Eu disse, foi, mãe. Caramba. Isso foi recente, foi agora em 2024. Eu tenho uma mania de acordar à madrugada, de vez em quando, e abrir a porta do quintal e ficar vendo conversar com Deus, né? E nesse momento eu vi uma pessoa, ei rapaz, no quintal. Eu olhava pro lado, olhava pro outro, nada. Ei rapaz, fiquei. Acho que falou umas 5 vezes, ei rapaz. O que eu fiz? Eu peguei, orei, fechei a porta e fui dormir de novo. Pronto, vou contar outra história também, que onde eu moro, um vizinho, ele morreu uma morte muito trágica. É muito essa história, muito triste. E foi agora, recente também, semana passada, a minha filha veio passar as férias comigo, que a minha filha mora no Rio, aí a gente foi ela, pai, deixa eu ir nessa casa, que quero ir lá na casa do fulano, bora. E essa casa tá desocupada, aí sempre o rapaz vai lá pra ajeitar, pra limpar, pra alugar, né? E quando começou o rapaz, eu fiz, olha, posso entrar aqui, que a minha filha quer dar uma olhada, que ele conhecia o falecido? Bora. Aí a gente entrou, eu, minha filha e minha enteada, né? No decorrer que a gente tá entrando na casa, a minha filha sentiu esse rapaz, o falecido, acompanhando ela. Só que eu não vi, né? E a gente normal, indo no quarto, na sala, a casa desocupada. Aí eu entrei no quarto escuro, aí a gente brincando, né? Aí a minha enteada fez, entra no quarto escuro pra ver se você vê ele. E eu entrei no quarto, ele me fecharam, eu fiquei lá no escuro. Também não vi nada, tudo escuro. Foi à noite? Foi de dia. Também não vi nada, fiquei no quarto escuro mais ou menos uns 20 minutos. No momento que a gente abriu a porta, e quando ela abriu a porta, você viu nada, eu vi nada não. Quando a gente fechou a porta, a gente deu as costas, a porta lá de trás fez BAM! Bateu. Aí a minha enteada correu com medo. A minha filha, como curiosa, vamos lá, porque a casa é comprida. A gente voltou pra olhar, quando chegou a gente também não viu nada. Saímos normalmente, quando chegou na minha casa, minha filha disse, olha pai, o fulano tava atrás de mim, me seguindo. E foi, minha filha, foi. Acho que ela deve ter puxado alguma coisa de você também. Aí eu disse, e você sentiu o que ela fez? Eu só me arrepiei, teve uma hora que eu ia pra trás, agora assim, eu via só uma coisa assim, bem próxima de mim. E você fez? Não, eu fiquei normal, só que eu não quis alarmar nem você, nem a menina, né? Tá certo. Também eu não vi. Ela foi que viu, né? Depois de ouvir tudo isso, fica difícil acreditar que essas coisas acontecem por acaso. Talvez algumas pessoas estejam mais sensíveis ou mais expostas ao que a maioria prefere não ver. Seja como for, os relatos do meu tio são um lembrete de que o mundo que enxergamos pode não ser tudo o que existe. Obrigado por assistir até aqui. Se você já viveu algo parecido, conte nos comentários. Quem sabe o seu relato não vira o tema do futuro vídeo.